Ai, ai. Pessoal, voltei aqui, certo? Para falar um pouco sobre o Enem Digital, sobre essas aulas que nós temos. Eu tive um problema técnico aqui ainda agora e tal, tive que atender ligação, mas agora tá tudo ok, viu? Olha, a questão do Enem Digital, como eu disse para vocês, é justamente aquela questão que você vai ter que fazer o Enem com a plataforma digital, certo? Alain, meu amigo, um abraço para você, meu aluno. Olha quanta gente legal. Boa noite, Rinaldo. Vou chamar aqui você para a gente conversar, viu? Aqui, vou chamar Rinaldo para a gente bater um aí e sobre essas coisas. Que ele tem dúvida aí, eu vou tentar tirar, que eu acho que é a dúvida de muita gente, e depois eu vou continuar falando sobre o Enem Digital, ok? Ah, Aí, Rinaldo está aqui comigo. Boa noite, professor Rinaldo. Tudo bem, amigo? tudo em ordem, meu querido professor. Prazer imenso estar aqui com Tudo você. bem, cara. Já fiz aqui a apresentação mais ou menos sua, Que tal. legal. Rinaldo, ele é meu amigo desde 2012, certo? Ele é professor e ele é empresário aqui de João Pessoa, certo? Ele sempre pergunta como é preocupado com a questão da educação aqui em João Pessoa. Ele sabe como eu sou uma pessoa muito ativa, tanto nas redes sociais como na escola pública e privada. Ele sempre vem tirar essas dúvidas, certo? A gente vai ter alguns temas aqui, como a questão do Enem digital também, certo? A questão do Enem e a questão das aulas que nós estamos aqui dando essas aulas online, certo? Tem alguma pergunta, Rinaldo, para a gente já... Primeiro dizer que você é muito generoso, viu, com sua apresentação. Sou grato por ser seu amigo, viu? É, Obrigado. minha preocupação tem sido, a gente tem observado bastante, professor, essa questão a chegada do Covid mudou a forma como os professores fazem o trabalho do dia a dia. Não a escola, né? A escola passou a ser praticamente a casa do professor, né? E ele, mais do que nunca, é o ser mais importante do processo, porque ficou ele e o aluno praticamente. Ele, o aluno e a tecnologia, né? E aí, Hum. a minha dúvida é como é que o professor tem se adaptado a isso, certo? De forma tão repentina, né? Eu tenho certeza que não tem sido fácil para vocês e a gente precisa ouvir. Eu dizia aos meus amigos, para a gente poder pensar o futuro de João Pessoa, da Paraíba, na educação, a gente precisa compreender esse momento, não apenas pelos dados, mas ouvindo do próprio professor que tem vivenciado isso, tá certo? Quais são as maiores dificuldades, quais são os caminhos, como é que a gente pode se preparar para no futuro a gente poder viver períodos como esse, que infelizmente não são únicos, né? Que possa viver melhor. Então, o aprendizado deve ficar e a gente precisa ouvir pessoas como você, né, que são antenadas, que estão trabalhando. Eu tenho visto seu Instagram diariamente, seu Facebook também, e eu percebo o esforço que você tem feito para estar cada vez mais conectado com seus alunos. Então é isso, tá? Tatiana Palmeira, um abraço para você, amiga. Tatiana Palmeira está nos Estados Unidos vendo a gente. Obrigado. Del M. Poodle, também dos Estados Unidos, vendo a gente. Um prazer estar aqui com vocês. Professor Rinaldo, olha, é o seguinte. A escola, tanto pública quanto particular, são duas realidades totalmente distintas, certo? Nós temos uma escola que, às vezes, ela oferece muito curso, como é a questão da escola pública, e a questão da escola particular, que ela oferece os cursos, mas pela demanda tão corrida do dia a dia, o professor, às vezes, não tem às vezes, essa disposição. Ou quando acontece nas férias ou quando é nos planejamentos que as escolas particulares dão. Mas, thank you, my brother. Aí então, professor Rinaldo, nós temos, assim, a escola pública, ela vem ao longo dos anos, o governo investindo em laboratório de informática, em
essa questão de tablet, certo? O governo deu tablet há alguns anos, aí dotou as escolas de laboratório de informática, e como eu tinha falado aqui já na introdução, antes de você chegar, eu disse que minha especialização foi em cima dessa questão do uso do Inclusive, laboratório de eu li um informática. livro seu sobre isso. Eu li um livro seu sobre Hã? isso. Fala, Pronto, eu conheço então, um livro seu que fala sobre esse processo de inovação, você isso. falou. Então, as TICs, né, que é essas tecnologias da informática e comunicação, elas são importantes. O governo tentou dotar, deu cursos, deu netbook para os professores, deu tablet, tudinho, ao longo desse tempo. Quem realmente se dispôs a aprender um pouquinho, certo? Mesmo com que não é da geração digital, nessa geração aí, nativos digitais, né? Nós começamos a deslanchar um pouquinho, né? Mas tem uns que realmente que se acomodou, né? Só que a gente vê que mesmo nessa situação emergencial que estamos vivendo, os professores eles se adaptaram, certo, da melhor forma possível, que é justamente de transformar sua casa ou voltar até a escola para fazer as videoaulas, né? Ou transformar sua casa para dar suas videoaulas, como está acontecendo comigo. Na escola particular, eu estou lá em Mangabeira 7, né? O bairro de João Pessoa, para quem não é daqui, é, a gente tem feito, a gente tem feito o Instituto Nossa Senhora da Conceição. A gente tem feito a pessoa a gente tem feito aqui da casa, eu acordo cedo, preparo o computador, é, o computador, depois eu levo, eu disse aqui tem muito comentário. É, tá certo. Aí nós temos assim feito da melhor forma possível. Tem professores mais antigos que não teve assim tanto contato com a tecnologia, mas que têm enfrentado isso assim com a melhor boa vontade e aprendido a usar o WhatsApp, aprendido a usar as videoconferências e tal, e tem se dedicado bem e feito o seu trabalho é, perfeito, né? Assim, para ela, para aquela pessoa que não tinha contato com nada e hoje está desenrolando algumas coisas, para mim, eu considero ganho. Muito bom, professor. Então, eu fico feliz com relação a isso. Eu acho que, pelo menos, eu acredito que o senhor está acima da média, viu? Acima da média. Obrigado. A gente percebe isso claramente. Ah, há, de fato, uma dificuldade que a gente tem percebido, né? Nas escolas menores, né? Escolas mais afastadas, né? A gente também se preocupa muito, e aí eu tenho visto isso na internet, no Facebook, no Instagram, mães e pais questionando sobre o aprendizado do aluno, né? Do ponto de vista pedagógico. O senhor acha que existe realmente existe esse prejuízo para o aprendizado, ou de fato, a nova geração, essas crianças de hoje, elas conseguem absorver o conteúdo com mais facilidade e, de repente, superam isso, né? Superam a barreira de não estar na sala de aula, né? O senhor acha que... Aí temos, como eu disse, né, temos duas realidades. Tem escolas que estão mais preparadas e outras escolas menos preparadas, né? A realidade da escola pública, nós sabemos, como professores da escola pública, que nós temos uma área social muito, assim, um déficit muito grande, certo? Às vezes não tem um computador em casa, às vezes não tem, nem tem, né, computador. Separar um Às vezes não pouquinho... tem nem celular direito, Muito ou compra um celular e divide ele, aí o bandido vem, rouba e ele fica sem o celular, né? Então, tem essa questão que o acesso para a escola pública, ela está bem restrita nesse caso, certo? Da escola particular, a gente tem um acesso maior, a clientela é diferente, certo? E a professor Rinaldo, a gente tem essas duas realidades. Então, nós temos, ao longo desses anos, tem muito professor, acho que 95%, 98% tem se preparado para dar uma aula
online, certo? Tem professores que, mesmo não estando em sala de aula, usam as redes sociais para falar, ler uma resenha de um livro, fazer um vídeo, ou fazer um vídeo de imitação. A minha amiga Carla Janaína mesmo, professora, ela está no Rio de Janeiro. Eu sempre acompanho aqui o que ela faz, né? Ela lê os livros, ela comenta, ela assim, ela está bem, assim, bem atrelada ao livro e a gente sente o prazer que ela tem de ensinar. Os nossos alunos, eles apesar de terem nascido nessa geração digital, né, vamos dizer assim, têm as dificuldades. Tem aqueles que têm dificuldade de aprendizado, tem aqueles de déficit de atenção, certo? Então, o professor, ou os pais também em casa, né, tem que propiciar um ambiente agradável para o filho e estar ali do lado também, prestando atenção, para ver se o filho está aprendendo, para ver se o filho A está presença do copiando o que o professor está falando. se tornou ainda mais Oi? imprescindível, né? Nesse cenário, a presença do pai e da mãe, o comprometimento com a educação do filho se tornou muito mais imprescindível, porque a gente, infelizmente, tem situações em que o pai e a mãe largam o filho na escola, né? Dá ao Isso. filho a educação completa, não apenas a educação formal, mas deixa a criança lá para ir fazer os seus, tomar conta dos seus afazeres e tudo mais. E a gente sempre sentiu, né? Eu percebi claramente essa ausência de comprometimento de boa parte dos pais com os seus filhos na escola, com rendimento. Então, delegar a escola ao professor todo o compromisso, né? E nesse momento, Marco Nildo, eu acredito que seja fundamental, né, que o pai e a mãe estejam de fato comprometidos. Acho que aquelas crianças que já tinham esse acompanhamento, elas têm sofrido bem menos, né? Agora, aqueles que infelizmente não tinham a cultura de acompanhar os filhos, certamente tem um prejuízo para a família, para a educação do seu filho. E estão sendo agora desafiados, né, a corrigir isso rapidamente, tá certo? Agora, eu volto a dizer, eu tenho carregado uma preocupação comigo. Mas essa tendência, Rinaldo, é para o futuro mesmo, né? Isso aconteceu porque aí as escolas vão se adequar para o futuro, certo? E aí essas aulas, videoaulas, aula extra, sei lá como vão fazer, para se adequar para o futuro mesmo, certo? Boa noite, Luan. Meu querido. Realmente, Marconildo, eu acredito que é uma tendência, eu acho que abrirá um precedente, tá certo? Para que o modelo de escola que a gente tem hoje, ele comece a mudar, né, e de fato a gente entra, né, de uma vez na era digital. E a nossa torcida é para que a gente consiga avançar nessa tecnologia para o pessoal da área pública, porque eu imagino que o governo do estado, a prefeitura, até a equipe, a escola, capacita o professor, né? Mas Dona Maria, seu João, que tem um filho de 8 anos de idade, que vive basicamente do Bolsa Família, como é que essa família pode ter hoje acesso, por exemplo, a um computador, né, ou celular de qualidade, e às vezes tem o equipamento, mas como tem internet de qualidade. A gente já viu aqui em João Pessoa, né, projetos e mais projetos de internet pública, o mais famoso é o Jampa Digital, que lamentavelmente foi um fiasco, né, casos de corrupção, problema sério, né, quem acompanha aí, que está vendo a gente, sabe do que aconteceu, desvio de recurso público muito pesado, e nós estamos até hoje, há cerca de 12 anos, esperando que se tenha internet. Então, Dona Maria, que tem um filho lá no Cidade Verde, Mangabeira, no Cidade Verde, Pai das Indústrias, certo? Aonde não tem condições de pagar 100, 80, 150 reais de uma internet razoável, né? O poder público precisa socorrer essas pessoas. Talvez agora Aí, não dê tempo, né? aí, Mas é preciso pensar isso no futuro. isso. Aí entra a questão do Enem, certo, Rinaldo? Esse Enem digital que o governo federal está propondo, eu sou totalmente contra, certo? Porque, assim, como eu vi, eu pesquisei, certo? Ok? Eu pesquisei, fui lá nas escolas, pesquisei sobre os laboratórios de informática,
Eu vi que tinha escola que tinha laboratório, mas não funcionava. Eu vi que tinha escola que tinha 20 computadores, 10 funcionavam, 10 não funcionavam. Então, como é que o governo vai fazer um Enem digital se ele não deu as condições para a escola pública, no caso, que ele vai utilizar as dependências da escola pública para fazer, certo? Ninguém vai fazer o Enem digital, eu não vejo o Enem digital sendo feito em casa, porque aí tem essa questão do ambiente, dessa estrutura, além disso, uma internet de qualidade, apesar de ter um programa Brasil Conectado, Educação Conectada, e tem uma verba destinada para fazer a conexão da internet na escola, que o governo, isso é desde 2016, que tem 2018. Aí, então, assim, apesar disso, nem toda escola ainda tem por causa da burocracia, das pesquisas de preço, da licitação, não tem essa internet na escola. Então, imagine isso. Aí a pessoa vê essa questão do Enem nacional, que a gente vai voltar também para a educação, ensino fundamental e médio, mas essa questão que já está ali na ponta. E o Enem, eles querem botar 2020 não sei quanto, quer botar tudo em digital. Aí, olha só, a pessoa que vai fazer uma prova, como eu já fiz, como a Elizabeth, a professora que está aqui presente também, que ela é minha amiga, a gente sempre faz curso junto, tem hora que quando dá pane na internet ou o sistema lá travou pela quantidade de acessos, aí a pessoa sabe muito bem, fica apavorada. Por quê? Porque a pessoa não sabe se vai voltar aquela questão que estava ali, né, ela estava lendo, estava respondendo, ou se vai voltar ou se não vai. Se voltar, ótimo. Se não voltar, ela sabe que ela vai perder aquela questão, o tempo que ela estava lá. Tá certo? Então, nós temos essa ambientação, essa estrutura que desgasta a pessoa emocionalmente também, né? A pessoa fica na expectativa de responder uma questão. E, como diz, né? A pessoa for fazer esse Enem digital, nós sabemos que tem essa problemática. Aí a pessoa não tem como recorrer. Diferente da prova física, que a pessoa tem como recorrer do resultado. Isso lembra... Mas voltando aqui. Sim. Não, professor, eu teve um relato de um adolescente hoje, de que estão com dificuldade, o portal de inscrição do Enem está travando, está caindo fora do ar. Certo? Então, imagine, se o cidadão, a estrutura do próprio governo federal, o portal criado por eles, para fazer a inscrição do Enem, está dando problema, está dando erro de conexão, caindo o portal frequentemente. Imagina como é que a gente vai, o que é que a gente pode esperar de um Enem feito às pressas, né? Um projeto desse colocado às pressas, tá certo? Sem uma discussão com a base e sem fornecer as ferramentas adequadas para as escolas. Me preocupa muito, tá certo? Esse tipo de atitude que é tomada sem planejamento. Acho que a gestão pública precisa ser melhor planejada e é preciso avançar nesse sentido, certo? E principalmente no momento, um ano como esse, onde a gente tem toda, eu pediria, eu tenho defendido e já tenho ouvido muitas pessoas colocarem. Imagine aí, professor, por favor, como é que o ano letivo da escola pública está prejudicado. Isso a gente sabe. Alguns alunos do setor privado estão tendo aula hoje, estão fazendo cursinho online, tem tutoria, tem mentoria, e você vai concorrer com um cidadão da escola pública que, infelizmente, aquele rapaz que mora lá em Catolé do Rocha, que mora lá em Caiçara, em Belém, em Guarabira, ou nas cidades menores como Sossego, como Serra da Raiz, esse pessoal está tendo acesso à aula de qualidade, à educação, para poder competir de igual para igual com esse pessoal do setor privado. Infelizmente, essa não é uma verdade, não é realidade na Paraíba. E a gente precisa atentar para isso. Talvez seja o Enem mais desigual que a gente vai viver nos últimos 20, 30 anos. O processo é mais desigual, porque não está se conseguindo dar condição de competição entre as pessoas
como se deve. Se eu não ver isso, não, você... É isso mesmo. Olha, a Roseli está até falando, ei, a imagem está ruim, não sei o quê. Imagina, na nossa casa, a minha é de 50 megas e está ruim. Quanto mais a gente ir numa escola pública para Pois fazer o é. Enem ou outro ambiente, tem que ter um provedor de 1.000 megas, 1.000 terabytes, sei lá, alguma coisa assim. Obrigado aos elogios a todo mundo aqui nos comentários. E nós temos assim, Rinaldo, o governo do estado, ele deu um curso bem rápido, um relâmpago, que eu acho que, Ave Maria, os professores, eles se desdobraram, certo? Para aprender lá a questão do Google Classroom ou Google Sala de Aula, né? Aí tinha muito vídeo de 34 minutos explicando aquelas questões. Olha, foi um samba de crioulo doido, aperreando os professores e tal. Aí muitos deles nós sabemos que são competentíssimos. Tem professor de escola pública que a gente tira o chapéu porque Tem ele tem a alma do professor, ele dá uma aula nota 10. isso. E aí a professora Elizabeth, ela tá, um dia eu vou fazer uma live também com ela, e nós temos como observação que é tudo para ontem, né? Nós vemos a questão do governo do Estado, da Secretaria da Educação, tudo para ontem. Então, assim, os professores, eles se adaptaram, tem essa questão da deficiência, certo? Essa questão da deficiência. Os professores tentam o máximo possível sanar essa deficiência e essa questão de que o nosso ministro disse que não era para corrigir nenhuma desigualdade, ele está totalmente equivocado. E o Enem é justamente para corrigir Nivelar, né? essas injustiças que o Brasil tem da escola pública e privada, mas só que a gente vê daqueles que têm condição melhor e que condição. Às vezes tem gente de escola Enquanto privada povo, que às vezes claro tem que muita faz. condição, mas está ali se esforçando tudinho. E tem gente de escola pública que tem boas condições, mas não está nem aí. Então, assim, nós temos essa preocupação também, e os professores, eles estão, assim, muito imbuídos, muito assim, nós vemos a questão do professor se desdobrar, assim, de última hora para fazer cursos, aprender como usar a ferramenta do Google, a ferramenta não sei o quê, da videoaula, conferência, essas coisas todinhas, e eles estão fazendo bem, certo? Fora isso, ainda tem os planejamentos escritos, né? Tem planejamento de aula escrito que tem que enviar para a escola, tudinho, e enviar as atividades, além disso, um roteiro das atividades que acontecem. Então, o professor, ele tem que se adequar a essa realidade de hoje, senão prejudica seu aluno. A gente tem que pensar que o professor ele está a serviço da sociedade, justamente. Obrigado, Kátia. Um abraço para a Vitória do Espírito Santo. Aí eles têm que estar aqui, ele tem que estar com esse pensamento de ajudar o aluno a se dar bem, certo? Na prova do Enem, ele entrar com os conhecimentos, o máximo de conhecimento que ele puder, que o professor puder passar para o aluno, ele tem que passar para o aluno, para sanar essa desigualdade que nós temos com relação ao conhecimento, né? Uma defasagem de conhecimento. Tem tanta informação, mas tem uma defasagem de conhecimento. Eu não tenho dúvida nenhuma, Professor Marconi, de Rinaldo, que o professor tem sido guerreiro, os professores, viu? Está me ouvindo bem? Você está ouvindo pois é, bem? aí travou aqui. Vamos liberar aqui então. Está ouvindo? Você me ouve? Agora sim, vá. Bom, Agora sim. eu ouvi tudo que você falou, viu? Ouvi e vi. Tá Eu bom. estou com preocupação realmente. Eu quero deixar claro a minha admiração e a minha alegria de saber que a gente conta com esse grande número de professores vocacionados no ensino público, certo? Que isso é importante demais. São guerreiros, tá certo? Que trabalham porque gostam de fato. A gente sabe, e eu enfrento o trabalho que eu estou Aí, assim,
Hoje, da escola particular também, né? Eles tiveram que se adequar. Tem umas escolas que eles usam bastante tecnologia, mas tem outras que não, são poucas. Mas eles também são guerreiros que venceram essa batalha, estão Claro. vencendo porque estão dando a sua aula ou de casa ou vão na escola fazer lá a videoaula, tudinho, porque a escola, apesar disso, ela teve que montar todo um equipamento para como ele possa ter a aula dele em casa, certo? Daí ele montou esse equipamento junto com o professor, né, que é a parte mais importante para dar essa assistência ao aluno. Uma coisa que eu acho interessante é porque assim nem toda etapa do ensino ela está sendo tão privilegiada. Por exemplo, essa etapa a gente está falando de ensino fundamental 2 e médio. E Certo. aí e o ensino fundamental um a educação infantil, Esse, certo? esse, Então, como é que está sendo trabalhada? A prefeitura, ela não sei como foi que ela se portou com relação a isso, né? Eu sei que eles também fizeram curso, mas não sei como estão se portando. Eu sei que usam muito o grupo do WhatsApp e tal. Mas, assim, o ensino fundamental 2 e médio, ele tem essa oportunidade com essas ferramentas que eu já falei, né? Google Sala de o Aula, pré-adolescente, videoconferência, mas pessoas que já estão mais conectadas, né, e podem estar interagindo de forma autônoma, né? apesar de uma criança hoje, ela abrir o computador de trás para frente e sabe mais do que a gente, né, Rinaldo? Mas a Seguramente, questão é que, como é que a pessoa vai pegar? Eu fico imaginando como é que a pessoa vai ensinar uma criança a ler e a escrever, certo? Como é que um professor vai ensinar uma criança lendo, ler e escrever da forma assim, remota, assim, como eu e você está fazendo aqui, né? Porque presencial é uma coisa, mas isso estou falando a questão do letramento, a questão da a alfabetização, né, base, a de base. alfabetizar. Então, nós temos essa questão essa questão do ensino fundamental um que foi tão desprestigiada, no meu ponto de vista, pelos governos, né? Aí valoriza mais uma parte da educação e a outra parte eles não dão subsídio para fazer um material, como fazer, se manda cópia para casa, se faz outra forma, né? A forma deles pegarem Também, é, e fazer. claro. Fora ainda aqueles que têm as dificuldades, né? A da educação inclusiva. Está muito complicado mesmo, Diva. Diva é professora, está aqui alfabetização, ela faz muito bem, uma excelente professora, e está muito complicado. Ela está aqui afirmando que está muito complicado, certo? A Kátia fala aqui exatamente Enquanto a minha você amiga está. Kátia aqui, de História do Espírito Santo, ela está dizendo que tem um professor particular, certo? Lá, que ela está oferecendo para os filhos dela, né? Que todo dia está tendo aula para sanar essas coisas, fora as aulas os filhos dela também estão tendo. Professora, Aí essa seria uma solução que Kátia colocou aqui. É, ela deu essa questão da aula, a aula de reforço, poderia ser feito o Estado ou a Prefeitura pagar essa questão, a internet está ruim mesmo, pagar uma pessoa para dar aula de reforço, né?
para dar aula de reforço. Melhorou aí a internet? Ai, Pois é, meu Deus, estou morrendo de vergonha com essa internet. a culpa não é sua, não, professor. Meu querido, para a gente caminhar para o final, então a gente percebe claramente que esse momento não é o momento da educação que a gente sonha, né? Porque a gente está cada vez mais excluindo aquele que não tem acesso à tecnologia, excluindo aquele que não tem condições financeiras de ter uma internet, pagar por uma internet em casa. A gente está excluindo o pessoal que tem necessidades especiais. A gente, infelizmente, não está conseguindo atender as crianças da educação infantil e, lamentavelmente, estamos vivendo um momento de exceção na educação também. Né? Diante disso tudo, o senhor acha que esse ano letivo é um ano que foi perdido em grande parte? O senhor acha que é um ano que a gente pode considerar perdido, pelo menos para metade da população brasileira, um ano perdido? Eu não acho que é um ano perdido, não, Rinaldo. Sabe por quê? Porque a LDB, a BNCC, ela já traz, são as diretrizes que, vamos dizer assim, diretrizes que, que tem por base a educação. Ela diz que já tem que ser inserida a educação à distância. Então, essa educação à distância faz parte do currículo da escola, faz parte da grade curricular, do currículo da escola e faz parte da vida do aluno. Então, é justamente essa nova realidade só adiantou, e aí, Capitano, Matheus, só adiantou o que vai acontecer lá na frente, certo? Então, assim, a pessoa, ela vai pegar o professor vai se adaptar para o que vai vir lá na frente, porque de um dos pontos da BNCC, da LDB, que diz que tem que ter educação à distância, certo? Aí os professores agora já viram o que é que vão ter que enfrentar mais à frente. Agora, enfrentar É um intensivão algo que agora, já estão né? conhecendo. Está vivendo intensivão, então, a gente está vivendo, né? O E, intensivão. certo? O Enem, o que é que você, professor, o Enem, o senhor defende então que o Enem seja, mesmo com essa dificuldade toda, que ele seja realizado ou que ele seja adiado para o ano que vem? O senhor acha que ele deve... Eu, eu acredito que ele vai ser adiado, certo? Por causa dessa pandemia do coronavírus, que a gente vê a questão desse distanciamento social, dessa questão de manter a distância e tal. É, então, nós vemos que essa questão de contágio ela pode acontecer no Enem, porque no Enem se usa mais escola pública, outras escolas privadas e escolas particulares, universidades particulares e públicas, e nem todas têm a questão de um espaço amplo para se fazer um Enem que comporta 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões de pessoas, que teve em 2016 deu 9 milhões de pessoas. Então, então imagine uma universidade, um espaço escolar que tem que ter, então tem que ter nem em todo lugar, tem que fazer assim, tipo no estádio, tipo Maracanã, ou tipo Almedão, tipo assim, bem distante, como está acontecendo algumas coisas é, lá na China, na Coreia, que eles estão fazendo provas assim dessa forma, concurso público dessa forma. Então, assim, para ver isso, essa estrutura todinha vai ter que ser mudada. Então, vai ter que ser contratar novas escolas e coisas assim, né? Mas eu acho que vai ser adiado, mas vai ser feito esse ano, mas não na data que eles estão determinando. Porque a gente vê, Mas é, o senhor a acha, gente vê defende, que a sua expressão defende então que seja adiado. O senhor... eu defendo que seja adiado e que esse Enem digital não exista, porque vai prejudicar muita gente, vai prejudicar muito estudante que na hora que está fazendo o Enem vai travar a internet, como aconteceu aqui, a internet está ruim, a internet está boa e tal, e dá esse problema todo.
Imagine a questão do Enem. E no caso presencial, a gente sabe que pode entrar com recurso, né? Pois é. E essa questão do Enem, ela tem que ter essa questão do distanciamento. E é inviável essa questão do distanciamento. Por isso que eu sou a favor de que seja adiado. E eu concordo com o senhor. Oi, Concordo com o senhor e estava fazendo aqui um paralelo, Marco Nildo, com quem a gente vive discutindo aí André? o voto impresso ou o voto não impresso, né? E aí você quer agora fazer uma prova do Enem não impressa, ou seja, que você não teria como auditar depois, né? Você vai ter só o gabarito, né? Então, isso realmente É, dificulta a auditoria, você entrar com recurso, questionar uma prova, e, de fato, eu acredito que não é o momento ainda para que a gente implante esse tipo de avaliação. Talvez a gente chegue um momento, possa até aprimorar, juntando aí a tecnologia, o digital com o impresso, para que a gente possa fazer, mesclar isso e encontrar uma alternativa que seja mais rápida, mais eficiente, mas que também não deixe o aluno tão vulnerável, né, a qualquer tipo de transtorno. Porque a gente tem que proteger uma pessoa que passa anos estudando, se preparando para uma prova, ela precisa ser minimamente respeitada nesse momento. O Estado tem que dar condições para que ela faça a prova com tranquilidade, né, e com a certeza de que o que ela se preparou para fazer, ela vai ter como aplicar naquele momento. Então, eu também estou com o senhor, estou com você, né? Estou com você e defendo que a gente possa botar mais para frente isso. Primeiro, adiar o Enem e também adiar o Enem digital. Colocar isso um pouco mais para frente, porque a gente vai precisar. Já que, como minha amiga Elizabeth falou, as inscrições do Enem Digital foram encerradas, né? Aí, então, a gente tem que também pedir o adiamento disso. Mas você vai ver, não sendo pessimista, mas você vai ver pela experiência que a gente tem, certo? Eu, Elizabeth e tantas outras. Obrigado, professora Andréia. Obrigado, Kátia, viu, pela excelente dica aí, essa questão de reforço escolar, o governo deveria fazer, viu, para todos os estudantes. Essa questão do Enem, né, então nós temos essa questão de adiar, né, agora, justamente, seria, então, ainda dentro desse ano, certo? Porque nós saberíamos que teria uma correria também para os professores que vão corrigir a redação do Enem, certo? Porque geralmente são 30 dias para correção, né? O tempo que eles dão. Mas aí você vai ver a correria que vai ser para os corretores da redação do Enem. Tadinhos, vão passar 15 dias corrigindo sobrecarregados. E a questão da pessoa corrigir uma prova sobrecarregado, cansado, é claro. Tem com certeza. O cansaço pode ficar muito. Não dá certo, que você vai ver. Pronto, professor Rinaldo. Mas, Então, eu amigo, agradeço a presença aqui, viu, professor? eu sei que você está muito cansado, você tem ministrado muita aula, e eu queria te agradecer por essa oportunidade de conversar sobre isso, É, sobre a educação, tá certo? Eu quero contar com o apoio, sua ajuda, a gente está cada vez mais aprendendo. Acho que ouvir pessoas como você nos ajuda a evoluir muito, viu? E eu sou grato pela sua amizade. Quero agradecer e aqui concordar com dezenas de comentários que estão aqui embaixo, que só tecem palavras de respeito e admiração pelo senhor, né? Por você. O pessoal travou.
Verdade. Assim, é bem gratificante para a pessoa, para o ego da pessoa, né? Então, cada professor daqui, cada mãe que é uma professora, certo? Que se esforça, meus amigos, a meus alunos. Um abraço para você. Até a próxima. Depois vamos marcar outra, viu? Quando passar mais aí, vamos falar mais, viu? Trabalhar para que seja adiado esse Tá Enem. certo. Se Deus quiser. Obrigado, viu? Um abraço aí. Tchau, gente. Boa Tchau. noite, gente. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau.